somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos, te damos graças por sua infinita misericórdia, que ainda nos mantém vivos e de pé. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas, fraquezas, afasta de nós toda transgressão, todo espírito de injustiça, de incredulidade. Preencha-nos com o teu amor divino, sela o nosso coração para a eternidade. Que neste momento a tua graça, a tua inspiração desça sobre cada um de nós, nos envolvendo, nos esclarecendo, revelando, nos posicionando em fé. Abençoe o teu povo, a tua igreja, Pai, com a tua palavra, com teu espírito de graça e de revelação. É o que nós te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nossa leitura, Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Pode assentar. Tomando como título para nós nesta noite, onde Jesus foi imolado? No Calvário? São duas perguntas. Onde ele foi imolado? E na sequência, no Calvário? Então assim perguntou o profeta, né? Por isso então tomei Apocalipse 13, adoraram-na, quem? A besta, né? Então ele está falando da besta, mas eu tomei aqui por causa do versículo que nos mostra que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então desejo trazer aqui para os irmãos, vou ler alguns parágrafos e vai haver uma repetição, mas é para nós só vermos assim com que clareza o profeta de Deus nos apresentou isso enfaticamente do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E posteriormente, né, nós já temos falado, temos lido, mas que as pessoas possam ser ajudadas por esta graça de Deus, pela palavra do Senhor, para entender que quando o Cordeiro deixa o trono de intercessão, e aí
Se conseguirmos compreender que, na expressão de João, o cordeiro que foi morto, quando o ancião apresentou, olha o leão da tribo de Judá, e ele olha para ver, e ele vê quem? Ele vê um cordeiro, como que morto, ensanguentado. Agora, quando é que isso foi que aconteceu? Então, começando pelos atributos de Deus desde a eternidade, pensamento divino. Quando assim pudermos compreender, nós veremos que quando o Cordeiro deixa o trono do Pai para abrir o livro da redenção, o livro da graça, a palavra de Deus, vai ser mais fácil de compreender que este acontecimento foi o nascimento do Messias. Porque o Messias, ele foi morto quando? Não, o único que foi morto. Digno, achado digno de tomar o livro, romper os selos, desatar, abrir, mostrar os selos. Então, compreender que o livro da vida, a palavra encarnada, Deus em carne humana, Deus manifestando a sua graça, o seu poder, a sua redenção, então Deus se tornando o nosso Redentor, o nosso Salvador, porque Ele é um Deus Salvador. Então, em seus atributos, Ele desejou salvar, Ele desejou curar. Salvar quem se não havia nada perdido? Curar quem se não havia enfermos? Então, Deus criando. E Deus dando livre-arbítrio, direito de escolha ao homem, para então Ele manifestar os seus atributos de Redentor, de Curador, de Salvador. Então, conforme Ele disse em Isaías, eu anunciei e eu salvei. Deus fora de mim não há. Então não há uma salvação fora do nosso Deus eterno. E isso então só podemos compreender mediante a fé nas Escrituras. Nisto somos justificados pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Por que Abraão foi justificado? Porque Deus falou a Abraão e ele creu. Então Deus tomou isso por justificado. Quando nós cremos, então na palavra de Deus, conforme o que Deus disse, não podemos acrescentar e nem diminuir, ter a luz perfeita de Deus em nossos corações. É assim então que Deus vai nos justificar, declarados justos, limpos, salvos. Agora só Deus pode fazer isso. Nós podemos pensar o que quisermos das pessoas, mas o que Deus pensa aí que nós vamos entrar em problemas, né? Quando pensamos que as pessoas não são eleitas, é Deus que conhece o eleito. Então, o nosso dever é cuidar de nós mesmos, do nosso íntimo, da nossa pessoa. Para isso, temos que ter fé na totalidade da palavra de Deus. Isso é, em toda, totalidade, toda, em todos os aspectos. O aspecto da salvação da nossa vida cotidiana, a nossa vida do lar, a vida do trabalho, em todos os lugares, porque nós temos vida de Deus. Vivemos aqui vidas naturais, sujeitos às coisas que há no mundo, aquilo que Deus trouxe para nós, deixou para o nosso benefício, mas precisamos conhecer o que é
a vida, o que é carnal, que assim é chamado de pecado. Pecado é aquilo que é contra Deus, que ofende o Senhor, e não tem nada mais que ofende a Deus do que a incredulidade. Então, ainda que temos a Bíblia na mão, temos as promessas de Deus na mão, e ainda ofendemos a Deus por nossa incredulidade. Porque não conseguimos, ou não esforçamos, ou outrora rejeitamos o que Deus fala. E isso é ofender a Deus. Então, tomar Deus em sua palavra e crer. Abraão foi justificado pela fé. E Paulo escreveu que nós, os que somos da fé, somos filhos de Abraão. Então, Paulo escreveu: o justo viverá da fé. Amém? Então, que assim Deus nos ajude. Então, voltando aqui para o nosso assunto, onde Jesus foi imolado? Claro, foi no Calvário, né? Foi no Calvário. Então, isso falando do ponto de vista humano, dentro da nossa redenção. Mas vamos olhar além do tempo. O que Deus disse através do profeta. Então, começando aqui o primeiro selo, parágrafo 33, onde o profeta disse assim: você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado, e agora está selado aqueles cujos nomes estavam ali, tudo a respeito disso. Que grande coisa! Então, olhar para dentro disso. O livro foi planejado quando? Depois que o Cordeiro nasceu? Não, vamos ver se fazemos isso, aquilo, vamos ver se há a possibilidade de morrer no Calvário, ser crucificado para pagar pelos pecados de muitos. Foi assim? Não. A mente de Deus já havia previsto isso. Tudo o que acontece desde a eternidade, Deus já viu todas as coisas. É como você vai construir uma casa, você a imagina primeiro, né? Então vem primeiro a sua mente. Você vai fazer os esboços, quero isso, quero tantos cômodos, tantos quartos, a sala, a cozinha, sala de jantar, sala de estar, sala para visitas. Aí você começa a pensar, você faz o esboço e depois você começa a executar a obra. Então, primeiro, pensamento. Deus pensou. Então, Deus, querendo salvar, ele pensou como ele salvaria. O que ele faria para ser o Salvador. Então, ele mesmo sendo o Salvador, não outro. O desejo é do próprio Senhor. Então, ele pensou como ele faria isso. Então, ele pensou em si na forma de uma pessoa. E essa pessoa, então, seria seu filho,
Seu filho, por vezes, seria a própria pessoa de Deus. Complicado, né? Deus pensou em seu filho, ou seja, um corpo que ele criaria e habitaria naquele corpo. E, ao mesmo tempo, aquele corpo seria esse próprio Deus. Não é difícil de entender, meus irmãos? Então, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é vida. A carta de João nos diz que Deus é luz. Luz é clareza. Então, vermos Deus conforme Ele é, em sua luz, em sua clareza, revelação. Clareza e revelação para nós significa o nosso entendimento sendo esclarecido. É isso verdade? Esclarecidos por Deus, conforme o programa de Deus, desde a eternidade, nada humano. Não precisamos pensar que tem coisas que vai cumprir na eternidade. Não, tudo que Deus viu a nosso respeito no mundo como humanos, Deus tratará aqui no mundo, porque depois que Deus nos tirar, nos levar para o milênio e eternidade, todas as coisas já terão acontecido. Todos os seus mistérios. Talvez não vamos entender cabalmente. Quando a nossa mente voltar ao princípio, à origem, tudo será esclarecido automaticamente. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos tirar desta vida, ou quando formos arrebatados, toda a confusão, toda a limitação da nossa mente será extinguido também. Porque essa limitação, ela entrou por Satanás. Quando o homem deu a liberdade de Satanás trabalhar em sua mente, tomar o seu corpo, e então, assim, a humanidade, falando desse homem, então, Adão, então, a humanidade, a descendência de Abraão, tornou-se limitada. Então, Satanás vai sempre tentar bloquear as nossas mentes, o nosso entendimento. Ele lutará para nos pôr contra Deus, contra a palavra de Deus, para nos tornar anti-Deus. Isso é contra o Senhor. E isso, quando isso acontece, gera no coração do homem a incredulidade. Então, é preciso fé para ver que esse livro de redenção foi escrito por Deus, ou seja, a mente de Deus, antes que ele criasse todas as coisas. Amém? Então, ver o Cordeiro, Deus se ver na forma humana, salvando o homem, e então, ele fazendo o homem à sua imagem. Qual a imagem de Deus? A imagem de Deus, Deus nos fez, não é isso lá em Gênesis que está escrito? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Vamos separar um pouquinho. Eu falo isso para quem pode crer como eu. Eu sei que meus irmãos aqui entendem, crê, e outros que entenderão. Então, se nós somos semelhantes a Deus em poder, não. Espírito. Deus é Espírito? Deus nos fez Espírito. Então ele nos fez a sua imagem. Qual é a imagem? A imagem é aquilo que se vê. Mas se Deus é Espírito, ele não tem imagem. Ele é eterno. Então, dentro do plano de salvação, nós vamos ver que
Deus desce da eternidade, se fazendo homem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então agora Deus se tornando homem, o homem, a imagem. Nós sabemos que dentro de nós há o nosso espírito. Então nós olhamos Gênesis, Deus criou o homem, espírito, e depois o homem, pó da terra. E a Bíblia disse que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Qual é o nosso fôlego de vida? Eu pergunto. Qual é o nosso fôlego de vida? É a nossa respiração? Não é. Ela faz parte, porque dentro dessa máquina humana há coisas que acontecem que Deus criou para esse benefício. O ar que nós respiramos, que transmite vida, mas que nós chamamos de fôlego, mas conhecer o fôlego da vida, quando o nosso espírito, que é o nosso homem interior, que foi o primeiro criado à semelhança de Deus. Por que semelhança de Deus? Porque Deus é espírito. João 4:24. O pó da terra, então Deus unindo o espírito, o corpo. Quando o nosso espírito, o homem interior, sai de nós, esse corpo morre. Não vai haver mais respiração. Se fosse só o caso de tirar o espírito e fosse a respiração, então o corpo continuava respirando. Então o fôlego de vida, que é o espírito, a semelhança de Deus. Então, o que acontece? Então, se nós morremos, partimos para a eternidade, deixamos de ver um ao outro, porque nós somos espírito. Deus nunca foi visto por homem algum. Está escrito em 1 João, versículo 19. Por quê? Deus é espírito, como que ele vai ser visto? Então, quando o nosso espírito deixa o nosso corpo, Paulo escreveu em Coríntios que já temos um novo corpo. Ou seja, já temos uma nova imagem. Não é isso? Agora, isso já foi planejado por Deus quando? Antes da fundação do mundo. Disso está tratando este livro, a Bíblia, desta vida de Deus. Então, vamos achar pessoas que apoiam, que creem, pessoas que admiram, mas não creem, nunca tomarão isso. Então, nisto vai provar que nós fomos feitos nele, como Paulo também disse em Efésios capítulo 1, no versículo 4, né? Eu tomei errado, que Paulo disse que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então eu preciso, é no versículo 11 que vai falar que nós fomos criados nele. Se fomos criados nele, ele nos elegeu nele, nosso nome está escrito no livro da vida. Então agora, saber que isso não foi colocado aqui, não é caso de que eu peça a Deus que Deus coloque o seu nome no livro da vida esta noite. Não. Isto Deus já o fez. Desde a eternidade. Então o livro foi escrito na eternidade. O Cordeiro já foi morto por nós na eternidade. Se entendermos isso, então, quando chegarmos dentro da colocação da inspiração que Deus deu ao sétimo anjo, que ele disse que o Cordeiro é o único digno, como está escrito, então ele veio
você entenderá que isso não é caso que aconteceu no Monte Pôr do Sol. A elevação do profeta, a vinda de 7 anjos da eternidade, aquilo como uma visão, como uma amostra, cumprindo o que a palavra de Deus disse. O Senhor disse que o homem que tivesse sonhos ou visão e aquilo viesse a acontecer, conforme aquele profeta disse, então aquele homem seria profeta do Deus Altíssimo. Então, compreender que o nosso irmão Branham teve a visão dos 7 anjos. Ele falou para a igreja, ele teve a visão em dezembro de 62. E aquela visão tornou real em 63. Isso não quer dizer que aquela pirâmide de 7 anjos manifestado ali, o 7º anjo sendo elevado, mostrando que ele é parte daquele conjunto de 7 anjos, 7 anjos, 7 mensageiros, que Deus envia à era gentia dentro do plano de redenção, mostrando então que, conforme Deus mostrou, Deus trouxe aquilo, provando que aqui nós tivemos um profeta. Naquele momento, cabalmente, estava ali um profeta. Deus deu a visão e Deus cumpriu a visão e ela foi verdadeira, provando que aquele homem é um profeta do Senhor. Com todo cuidado, para não desmerecermos a palavra de Deus, não crendo que Deus cumpre, e por outro lado também, não desonrando a Deus, fazendo do homem Deus. Fazendo do homem maior que Deus. Querendo colocá-lo no lugar de Deus. Todos os cuidados são necessários. Para não entrarmos em contradição, não entrarmos em idolatria, para não adorarmos mais a criação do que o Criador. Ou seja, adorar o enviado de Deus, fazendo dele Deus. Quando a palavra de Deus não nos outorga esse direito, quando Deus não aceita isso, pois só Ele é o Senhor, toda manifestação da redenção é o Senhor, e na pessoa humana de Jesus Cristo, que é o Senhor, está toda a nossa redenção. Então a Ele, só a Ele, todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então crer que este livro foi escrito, planejado, antes da fundação do mundo. A mensagem Confrontos de Efésios com Josué, parágrafo 105. Quando foram os nossos nomes colocados no livro da vida do Cordeiro? Quando o Cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo. Quando Deus era Jeová, El, Elá, Elohim, o que existiu de si mesmo. Exatamente como um grande diamante. E ele podia ser nada mais dentro desse diamante. Seus atributos era
um Salvador. Nestes atributos, dentro dele, estava um Criador. Então, vamos entender que Jesus Cristo, como um diamante, agora fragmentado, aqui na terra, criado por Deus, agora dentro desse atributo, desse diamante, estava um curador. Quem é o curador? É Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Então, só para entendermos isso. Bem, lá não havia nada para ser salvo ou para ser curado, mas seus atributos produziram isto. Então, antes da fundação do mundo, ele sabia que a sua grande manifestação aqui, que ele seria um Salvador, que ele viria e seria feito carne e habitaria em nosso meio. E ele sabia que pelas suas pisaduras seríamos curados. Ele matou o cordeiro em seu livro antes da fundação do mundo. E escreveu o seu nome naquele livro antes da fundação do mundo. Mensagem Hebreus, capítulo 7, primeira parte, parágrafo 204 e 205. Então, aqui onde eu tomei o título, o profeta disse: onde Jesus foi imolado? No Calvário? Não, Senhor. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então, olhar dentro aqui dessa pergunta, dessa escrita, humanamente, ele foi morto como homem, como sacrifício para nossa redenção no Calvário. Mas na mente de Deus. Então, por isso que eu disse no princípio, olhar além do tempo, ou antes do tempo, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, ele foi morto na mente de Deus antes da fundação do mundo. Nada contraditório. É só para termos a percepção da grandeza de Deus. Deus viu isso acontecendo, então já na mente de Deus já havia acontecido. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, no princípio, quando ele viu o pecado, ele viu o que tinha acontecido. Ele falou a palavra, e Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E cada pessoa que foi salva, de acordo com a Bíblia, quando o Cordeiro foi morto, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Você foi incluído na salvação. Então, logo que você vai fazer sobre isso, então olhar o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o que tinha acontecido. Então, olhando dentro dessa declaração do profeta, o profeta disse que teria que vir um profeta como João Batista. O trabalho de João Batista foi apresentar o Cordeiro de Deus para ser imolado, que ia ser imolado por nós. Então ele apresentou o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o profeta disse que esse profeta seria como João. Estaria apresentando o Cordeiro. Agora, isso não é uma apresentação perfeita?
o profeta aqui nos últimos dias, o que Deus prometeu, onde Deus prometeu que teríamos um profeta. Começando em Malaquias, eis que vos envio o profeta Elias. Claro, então terão os teólogos e intérpretes que dirão que ali era João Batista, mas para o eleito que pode apurar a palavra de Deus, verá mais a fundo que há duas personalidades, dois ministérios dentro desta promessa de Malaquias. Então encontraremos em Mateus 17 o Senhor Jesus dizendo: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então olhar dentro desta promessa, Elias quer dizer um profeta, um mensageiro. Isso não quer dizer que seria o tisbita e nem João Batista, cujo João Batista tinha o mesmo espírito do Elias, o tisbita, como também este Elias, para restaurar todas as coisas, teria o espírito de Elias, este mensageiro, este profeta. Então, falando de um profeta, quando falamos de Elias, quando a Bíblia fala do profeta Elias, está falando de uma manifestação profética, ou de um ser profeta, que Deus levanta sobre a terra. Então, João, como profeta, apresentando o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro, Deus em carne humana, o Redentor, agora redimindo, fazendo a sua obra de redenção como homem, morrendo pelo homem. Então, trazendo a sua palavra, a sua liderança, chamando a sua noiva, chamando os seus eleitos, formando a sua igreja através das eras, através de seus mensageiros, de seus 7 selos, de suas trombetas, porque o Senhor disse que o Filho do homem é o semeador, a semente, a palavra da vida, a palavra de Deus, Deus é vida. Então a semente sendo anunciada pelo próprio Deus, que é a semente, que é a palavra, e sendo difundida, proclamada, levada através de seus anjos mensageiros. Então, o Filho do homem é o semeador, o mundo não é o cósmico, não é a terra. Está falando das pessoas, dos filhos, dos eleitos. O mundo é o campo. A boa semente são os filhos do reino. A má semente são os filhos do maligno. Os anjos são os ceifeiros, anjos mensageiros, enviados da presença de Deus. Amém? Aleluia. Então João apresentou o Cordeiro. Isso, o Cordeiro, a vida eterna, a palavra, foi manipulada, foi misturada, apresentada através de credos e dogmas. Assim sendo, então, o diabo tomando seus personagens, suas pessoas, a qual a Bíblia trata de anticristo, tornando as pessoas contra Deus. Agora, isso de uma forma que precisa tomar cuidado, que o diabo fez no princípio, e é a sua tática até o final, é perverter o que Deus disse. Tomar a verdade de Deus, não torná-la falsa, mas pôr a sua falsidade no meio dela. No culto passado, até tive uma expressão, falei, o diabo vai desmentir Deus. Dá a impressão que Deus é mentiroso, mas não é isso que eu quis dizer. Ou seja, Satanás quer fazer Deus mentiroso.
e a sua vontade parecer a verdade. Então parece que assim Deus fica mentiroso e o diabo falando a verdade. Quando na verdade o diabo é o mentiroso e Deus é o verdadeiro. Então o diabo sempre vai querer fazer que Deus seja mentiroso. Então ele vai usar sempre a palavra de Deus, acrescentar alguma coisa para que ele apanhe as pessoas, ou seja, tira a atenção das pessoas de sobre a palavra de Deus, e assim então as pessoas caem. Então, o irmão Branham disse que o diabo ele é adorado através da falsa doutrina. Pode falar de Deus fazer maravilhas, Deus operar no meio, acontecer milagres, mas não quer dizer que Deus está lá. Porque eles têm o seu lado pervertido, o seu lado de adoração, que é contrário à palavra de Deus. E isso leva as pessoas a estar inquietas, em adoração a Satanás. Não, mas eu creio na mensagem de Deus, eu creio que Deus enviou o seu profeta, creio na mensagem do profeta, mas, no entanto, você vai além do que o profeta disse. Você cria um novo nome, quando a Bíblia não traz esse direito, então o profeta não faria isso, ou ele seria falso, ou nós estamos fazendo o profeta falso, apresentando um profeta falso ao mundo, dizendo que Deus envia enganadores. Simplesmente isso, dentro de um espírito da mente das pessoas achando que estão corretas. E por isso não aceitam ser corrigidos e tomam aquilo por verdade absoluta, é um credo, é um dogma, então serão julgados dentro daquilo que eles creem e anunciam. Então, todo cuidado, né? Nós precisamos que Deus nos dê graça, sabedoria, o espírito de revelação a todo momento, meus irmãos. Não é só questão de falar assim, eu entendo a palavra, fui revelado, mas é a questão do dia a dia. E a revelação, a luz, o entendimento. Como é que nós estamos nos comportando diante de Deus, mediante a sua palavra? É Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que opera. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Se Jesus foi morto antes da fundação do mundo, isto levou 4.000 anos para acontecer. Amém? Se Cristo levou, ou ele morreu, ou ele padeceu antes da fundação do mundo, isto levou 4.000 anos antes de realmente acontecer. Mas quando Deus falou, isto aqui, atrás, cada palavra de Deus é firme, ela é imutável, ela é imparcial, ela não pode falhar. Quando Deus imolou o Filho antes da fundação do mundo, ele simplesmente estava tão morto quando ele morreu, ou ele estava morto no Calvário. É um produto acabado, quando Deus assim diz. E lembre-se, quando o Cordeiro foi morto, sua salvação foi concluída no sacrifício. Porque a Bíblia diz que seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então aqui voltamos a Efésios 4:11. Deus nos predestinou nele, antes da fundação do mundo. Aleluia. Juninho, abre aí para mim Efésios 4:11. Então, o que vemos fazer? É Deus que se compadece. É Deus que te achou.
É Deus que te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos conheci antes da fundação do mundo. Aí está. Quando é que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo. Onde? Em Cristo Jesus. Agora, voltando aqui atrás um pouquinho, na eternidade. E o profeta trouxe a expressão, isso veio acontecer 4.000 anos depois. Os irmãos entendem o que isso quer dizer? Deus te escolheu na eternidade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E isso veio acontecer 4.000 anos após. Como fica isso? Então vamos entender. Deus pensou, Deus criou. Quando Deus criou o homem, qual foi a última criação de Deus? O homem. Então depois que o homem pecou, depois de 4.000 anos, então, dessa criação, do pecado do homem, aconteceu a vinda do Messias. É isso verdade ou não? Então, a expressão do profeta. Isso aconteceu 4.000 anos depois. Do quê? Que Deus tinha terminado a sua criação. Amém? Então, fomos eleitos nele, chamados por ele, redimidos nele, antes da fundação do mundo. Efésios 4 não, Efésios 1:11, né? 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então ele nos fez nele. Nele somos predestinados. Você foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, você é parte do Cordeiro. Nós somos parte dele. Nós estávamos nele. Desde que nascemos neste mundo? Não. Desde a fundação do mundo. Antes. Amém? Amor divino. Parágrafo 37. Creio que preguei sobre a segurança, o poder de Deus. O poder que Deus prometeu e ordenou e chamou você antes da fundação do mundo e colocou o seu nome no livro dele. Você não tinha nada a ver com isso. Deus fez isso. Aleluia. Não é isso maravilhoso? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E por quê? Isto nunca chegou a acontecer até 4.000 anos depois. Repetindo o que ele já havia dito em outra mensagem. Mas Deus, quando ele fez isso, ele teve que fazê-lo. Porque ele tem que manter a sua palavra. E ao mesmo tempo que o Cordeiro foi escrito, você foi escrito com ele. Nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Não na noite que viemos a Cristo, mas antes da fundação do mundo. A Bíblia, vejam, então, esta é a segurança. Esta é a segurança. Aleluia. O livro da vida do Cordeiro. Bom, eu separei muito aqui, irmãos,
Vou ler esse aqui como último. Agora observe, a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro, foi morto ainda antes da fundação, ou antes da fundação do mundo ser feita. Eu sei que eu ajo de modo engraçado aqui em cima. Eu me sinto muito bem. Olhe, o quê? Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Até mesmo estar com o primeiro grão de terra, Jesus estava morto. Por quê? Porque Deus, aqui está, entenda, Deus, por sua presciência, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento, agora era só um pensamento. Então, quando ele falou, disse que seria, Jesus foi morto, no mesmo minuto em que Deus falou a palavra. Então, o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito neste tempo. Pela sua palavra, ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Aleluia. Então, agradecidos a Deus em nosso coração, crer de todo o coração, pedir a Deus a sua graça, a sua unção, o seu Espírito, para que não venhamos contestar a palavra de Deus por nossas razões espirituais, contestar, combater, indagar, perguntar por coisas que achamos que são corretas, se não aniquilarmos a nós mesmos o nosso pensamento, em que outras palavras o Senhor Jesus disse: aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Isso quer dizer, renuncie todos os seus pensamentos, todas as suas razões. Deus não quer nossas razões. Deus quer a palavra dele em nós. Por isso não podemos arrazoar. Arrazoar é colocar razões, expectativas, criações além do que Deus nos disse. Mas é termos a postura do que Deus disse. E para nos entender, precisamos do Espírito Santo. E só vamos entender quando entrarmos em obediência. Porque se ouvimos e não fazemos caso, não obedecemos também, não estamos tendo um comportamento de filhos. Somos apenas ouvintes e não praticantes. E que assim a graça de Deus possa restabelecer cada um de nós em saúde, em vida perfeita, em harmonia de irmãos, de pessoas, de família, de lar, de esposo, de marido, de pais e filhos, e assim sucessivamente, com toda a credibilidade que Deus nos dá. Então, se Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso curador, e Ele é o mesmo nesta noite. O diabo nos traz arrazoamentos, nossas razões, nos traz dores, nos traz enfermidade. Por um lado, Deus permitiu Jó ser atacado, provando a fé de Jó, e Jó não desfaleceu. Hora nenhuma ele reclamou, hora nenhuma ele maldisse ao Senhor, e não ficava, então,
arrazoando, apresentando as suas razões por estar daquela forma. Ele simplesmente aguardou no Senhor e creu de todo o seu coração. E Deus é o nosso curador. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todavia, tenho razão em falar que eu sinto dor, estou doente, porque isso faz parte desta vida, deste corpo subjugado, este corpo que ainda não foi renovado, não voltou ao seu estado de origem, sofreremos isso até que a morte nos tire daqui e entremos no novo corpo, ou seja, a redenção do corpo. Esse corpo ser redimido. Mas, todavia, ainda Deus é o nosso curador para este físico humano. O Senhor Jesus disse, é um pecado não crer. Então, não crer em nossa cura, em nossa libertação, vivemos proclamando a enfermidade. Mas se cremos, então vou confessar que Ele é o meu curador. Doendo ou não, sentindo ou não, Ele é. Pela razão eu estou enfermo, meu corpo está em dor, mas pela fé eu estou curado. E Ele é o nosso curador. Querido Pai Celestial, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor deu a ordem para a vida. A morte tem que sair. O Senhor é a saúde, a enfermidade tem que sair. Tu és o amor. O ódio tem que desvanecer, Pai. Tu és paciência, a impaciência tem que acabar. Tu és a luz, a compreensão. Então tudo aquilo que é contrário tem que cair por terra, Senhor. Então rogamos que o Teu Espírito Santo possa entrar em nossos corações nesta noite. Fazer uma transformação, Pai, na nossa vida espiritual. E assim sentirmos o nosso restabelecimento espiritual em perfeição. E saber que o nosso corpo caminha para esta perfeição também. Cure o enfermo, Pai. Tire toda dor, todo tormento, todo atrapalho. Abençoe a irmã Cidinha Tosi, a irmã Maria José Eugênio, quantos outros em enfermidades e dores neste momento, nos seus leitos hospitalares, dentro de um leito, dentro de casa, sofrendo a enfermidade. Põe as tuas mãos santas, toque cada vida, cada coração. Eu te rogo, Senhor, que tu abençoes o lar de meus irmãos, o irmão Juninho com sua esposa, a irmã Letícia, que o Senhor venha abençoá-los com sua palavra, revelação, e assim poder caminhar juntos em fé. Abençoe o lar do irmão José Luiz, seus filhos, sua neta. Dê sua graça aos filhos, conduzindo-os. Também o meu lar, Senhor, apresento a Ti. A enfermidade, as dores que têm sido um incômodo dentro deste lar para minha esposa. Repreenda todos esses espíritos malignos de enfermidade, Senhor. Que eles possam sair por autoridade da sua palavra. Apresentamos nossos filhos ao Senhor, nossos netos também. Que a sua obra venha se realizar na vida deles, Pai. Abençoe-os espiritualmente e natural, Senhor. E assim a todos quantos nos estão ouvindo através da internet, que o Senhor possa abençoar, tocar no coração, restaurar a vida e dar prosperidade natural.
e que juntos prossigamos olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Sela-nos com teu Espírito, Pai. É o que nós te pedimos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.